Olá, meus amigos. Este vídeo trata da Lei dos Crimes Hediondos. Esta é a parte 1, em que eu vou falar do rol dos crimes hediondos e daqueles que são tecnicamente equiparados a crimes hediondos. Eu, antes disso, sempre informo a todos que, junto com o vídeo, eu sempre posto uma sinopse da matéria que está sendo aqui apresentada. Esta sinopse por escrito, ela pode ser acessada bastando clicar no link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo. Então, meus amigos, tratando hoje da matéria crimes hediondos, e nessa primeira parte mencionando o rol, quais são os crimes que a legislação brasileira considera hediondos e também equiparados a hediondos, a gente começa informando que a questão dos crimes hediondos no Brasil ela tem uma base constitucional. E essa base constitucional ela está prevista, ela está incorporada ao texto da Constituição no inciso 43 do artigo 5º da nossa Constituição da República. Diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Por esta classificação constitucional, então, que fala em tortura, tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas e terrorismo, e também crimes hediondos, nós podemos observar que temos, então, dentro desse contexto classificatório constitucional, aquilo que nós podemos chamar de crimes hediondos, ou hediondos propriamente ditos, e os crimes equiparados a hediondos. Os crimes hediondos são aqueles que a lei assim o definem como tal. E no caso específico dessa matéria, nós temos o artigo 1º da Lei 8.072 de 90, relacionando nos incisos do caput e também do seu parágrafo único, quais são os crimes considerados hediondos pela legislação brasileira. E, como crimes equiparados a hediondos, não são necessariamente hediondos propriamente ditos, mas têm um trato jurídico equiparado aos crimes hediondos, nós temos os crimes de tortura, lá da Lei 9.455, o crime de tráfico ilícito de drogas do artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas, e o crime de terrorismo, que hoje está tipificado dentro do contexto da equiparação à hediondez, no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.260 de 2016. Então vamos falar um pouco agora sobre cada um dos crimes hediondos, como que se apresenta o contexto da hediondez. Sempre lembrando que dentro do inciso 43 do artigo 5º da Constituição, em relação aos hediondos, nós temos vedação de fiança, eles são crimes inafiançáveis, e também a vedação de graça e anistia. Nós vamos falar, inclusive, também sobre a vedação do indulto, mas isso será no vídeo número 2, na segunda parte da matéria relativa a crimes hediondos. Dentro da relação, então, estabelecida pelo artigo 1º da Lei 8.072, que nós chamamos de Lei dos Crimes Hediondos,
nós temos no seu caput os crimes hediondos que encontram-se tipificados no Código Penal. E depois, no parágrafo único, os crimes hediondos que são tipificados em outras leis, em leis extravagantes. Então, dentro, primeiramente, do caput do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, então, me referindo aqui agora, inicialmente, aos crimes hediondos com tipificação dentro do Código Penal, nós temos, primeiramente, o homicídio, no inciso 1 do artigo 1º, quando o homicídio for praticado em atividade típica de extermínio, mesmo que por um só agente. Eu sempre costumo dizer, inclusive, que esta inserção ela é um certo excesso de preciosismo do legislador, porque, na verdade, um crime de homicídio praticado em atividade típica de extermínio, ele, na verdade, para se dizer o menos, será uma hipótese de crime praticado por motivo torpe, né? Então já estaria, a rigor, dentro dos crimes de homicídio qualificado, que são, em todas as suas formas, considerados crimes hediondos. Mas, de qualquer forma, o legislador insere, então, que todo crime de homicídio, ainda que de alguma maneira pudesse ser ele simples, né, o que na prática se revela praticamente impossível, extremamente improvável, mas o homicídio, então, quando praticado em atividade típica de extermínio, mesmo que praticado por uma só pessoa, por um só agente, e também todas as formas de homicídio qualificado, lá do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, dos incisos 1 ao inciso 8. Todas as formas de homicídio qualificado são também considerados crimes hediondos. O homicídio simples, né, não é crime hediondo, como nós já podemos extrair desta regra do inciso 1 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. E ainda um entendimento jurisprudencial já de certa forma consolidado é que o homicídio privilegiado qualificado também não é hediondo. Sempre lembrando que o homicídio considerado privilegiado qualificado é aquele em que o corpo de jurados aceita uma das privilegiadoras do parágrafo 1º do artigo 121 e, ao mesmo tempo, conjuntamente, vota sim a uma qualificadora objetiva, uma qualificadora do modo, uma qualificadora do meio pelo qual o homicídio é praticado. Então, recapitulando o homicídio praticado em atividade típica de extermínio e todas as formas de homicídio qualificado são considerados crimes hediondos. O homicídio simples não é hediondo por si só, e também o homicídio privilegiado qualificado também não é considerado hediondo, neste último caso, segundo o entendimento jurisprudencial predominante. Além do homicídio, o inciso 1A do artigo 1º, caput, ele fala então da lesão corporal gravíssima e também da lesão corporal seguida de morte. Sempre lembrando que a lesão corporal gravíssima é aquela lesão corporal cujo resultado esteja tipificado no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, enquanto a lesão corporal seguida de morte tem a sua tipificação no parágrafo 3º também do artigo 129 do Código Penal. Porém, o caso da lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, né, do parágrafo 2º ou do parágrafo 3º do artigo 129 do Código Penal, será considerado crime hediondo nas seguintes circunstâncias. Fora destas circunstâncias mencionadas no inciso 1A do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, não a lesão gravíssima
e a seguida de morte não serão hediondas. Mas tem que então ser enquadrada, né, ser praticada dentro de uma das seguintes circunstâncias: contra a autoridade ou agente do artigo 142 da Constituição, que são, na verdade, os integrantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quando no exercício de sua função ou em razão dela. Então, se a vítima for integrante das Forças Armadas no exercício da sua função ou em razão dela. Também, quando a vítima da lesão gravíssima ou seguida de morte for agente ou autoridade do artigo 144 da Constituição, que são integrantes das forças policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros, polícias penais federal e dos estados e também do Distrito Federal, quando no exercício também de suas funções ou em razão dela. Então, quando a lesão gravíssima ou seguida de morte for praticada contra um policial que esteja em serviço ou em razão da sua atividade como policial. Também será ainda hedionda a lesão gravíssima ou seguida de morte quando praticada contra integrantes do sistema prisional, da mesma forma, também quando no exercício de sua função ou em razão da sua função. Integrantes ainda também da Força Nacional de Segurança Pública, igualmente quando no exercício da sua função ou em razão dela. E além desses integrantes, né, das polícias, das Forças Armadas, do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, também será hedionda a lesão gravíssima ou seguida de morte quando praticada contra cônjuge, contra companheiro, em razão dessa condição, ou ainda também em razão da condição contra parente consanguíneo até o 3º grau. Então, todas as lesões corporais seguidas de morte ou gravíssimas contra essas pessoas, também cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição, serão consideradas também, então, crimes crimes hediondos. O inciso 2 do artigo 1º caput da Lei dos Crimes Hediondos trata então da hediondez do crime de roubo. Quando ele for praticado mediante a majorante da restrição da liberdade da vítima, que está tipificado no inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, quando o roubo for majorado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido, do inciso 1 do parágrafo 2º-A do artigo 157, né, do Código Penal, 157 aqui é sempre do Código Penal, quando o roubo também for majorado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, do parágrafo 2º-B do artigo 157, quando o roubo for qualificado pelo resultado lesão corporal grave, e aí inclui-se também a lesão gravíssima, para não deixar dúvida, está tipificado este roubo no inciso 1 do parágrafo 3º do 157, do Código Penal, e ainda quando o roubo for qualificado pelo resultado morte, conhecido por todos como crime de latrocínio, cuja tipificação se encontra no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Então, esses são os casos de hediondez do crime de roubo. Qualquer dúvida, sempre é bom acessar a nossa sinopse, que tudo isso está registrado por escrito, lá no texto, né, no roteiro apresentado. A hediondez da extorsão, ela está prevista no inciso 3 do artigo 1º caput da Lei 8.072. Então, a extorsão será hedionda quando for qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Isso está no parágrafo 3º do 158.
aliás, sempre a hediondez da extorsão está nas formas do parágrafo 3º do artigo 158. Então, quando ela for praticada com restrição à liberdade da vítima, quando dela houver resultado lesão corporal grave, também se incluindo a gravíssima, ou ainda quando da extorsão acabar acarretando o resultado morte. Então, todas essas 3 formas de extorsão, nestas circunstâncias, serão também consideradas, a extorsão será considerada crime hediondo. No inciso 4 do artigo 1º caput da Lei 8.072, nós temos como hediondas também todas as formas de extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, ela está tipificada no artigo 159 do Código Penal. Então, todas as formas de extorsão mediante sequestro do artigo 159 são consideradas crimes hediondos. Temos a forma simples no caput do 159, a forma qualificada pelo fato de o sequestro durar mais de 24 horas, tipificada no parágrafo 1º, o fato de a vítima ter menos de 18 ou mais de 60 anos de idade, também no parágrafo 1º do 159 do Código Penal. Quando a extorsão mediante sequestro for praticada por bando ou quadrilha, hoje o antigo crime de bando ou quadrilha, hoje se chama associação criminosa, está tipificado no artigo 288 do Código Penal. Quando a extorsão mediante sequestro, nós tivermos dela resultado lesão grave na vítima, incluindo também a gravíssima, nós vamos ter isso previsto no parágrafo 2º do artigo 159 do Código Penal. E também, quando da extorsão mediante sequestro, nós tivermos o resultado morte da vítima, que, aliás, é o crime com maior apenamento do Código Penal. A pena combinada vai de 24 a 30 anos de reclusão. Então, a extorsão mediante sequestro com resultado morte é o mais grave dos crimes que nós temos tipificados na nossa lei penal e portanto, também ela será considerada crime hediondo. O inciso 5 fala do inciso 5 do caput do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, também inclui como tal o estupro em qualquer de suas formas. Sempre lembrando que o crime de estupro ele está previsto no artigo 213 do Código Penal. Nós temos no caput o estupro simples, no caput do 213 o estupro simples. No parágrafo 1º do 213 nós temos o estupro qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou gravíssima e também qualificado pelo fato de a vítima ter entre 14 e 18 anos de idade, apesar de um defeito redacional que nós constamos lá nessa parte do parágrafo 1º do 213. Mas o que está ali é resultado lesão corporal grave ou estupro praticado contra a vítima com idade entre 14 e 18 anos. E ainda também o estupro qualificado pelo resultado morte da vítima, o estupro com morte pré-dolosa, que está tipificado no parágrafo 2º do artigo 213. Então, nós temos todas as formas de estupro, sempre crimes considerados também crimes hediondos. Ainda o inciso 6 do caput do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos também insere na pecha de hediondez o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. A inserção do estupro de vulnerável está no inciso 6 do caput do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos.
E o estupro de vulnerável também em qualquer de suas formas. Todo estupro de vulnerável é crime hediondo. Nós temos lá no 217A do Código Penal o estupro de vulnerável simples, no seu caput, né, como eu disse, as formas equiparadas no parágrafo 1º do 217A, o estupro de vulnerável qualificado pelo resultado lesão grave, incluindo gravíssima, no parágrafo 3º do 217A, e o qualificado pelo resultado morte, no parágrafo 4º do 217A. Enfim, estupro e estupro de vulnerável sempre serão crimes hediondos. No inciso 7 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, nós vamos ter a epidemia, né, inserido como crime hediondo, crime de epidemia, quando for ele qualificado, ou melhor dizendo, majorado pelo resultado morte. A epidemia, o crime de epidemia, ele é tipificado no 267 e o resultado morte ele está tipificado no parágrafo 1º do artigo 267. Então, a epidemia com resultado morte também é crime hediondo, segundo o inciso 7 do caput do artigo 1º da Lei 8.072. Além da epidemia, nós vamos ter também o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, em todas as suas formas. Isso está previsto no inciso 7b do artigo 1º caput da Lei dos Crimes Hediondos. Então, todas as formas de falsificação de medicamentos ou aqueles produtos equiparados que estão previstas no artigo 273 do Código Penal também serão considerados crimes hediondos. Então, ali nós temos, só para esclarecermos, né, a forma simples no caput do 273, as formas equiparadas no parágrafo 1º do artigo 273, né? Nós temos também alguns produtos que são equiparados àqueles produtos de fins terapêuticos ou medicinais, e aí o legislador fala expressamente em medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e também produtos de uso em diagnóstico. Isso tudo está previsto no parágrafo 1º-A do 273. E ainda temos algumas outras formas de equiparação também nos incisos 1 a 6 do parágrafo 1º do artigo 273. Então, todo esse contexto de falsificação de produtos terapêuticos, medicinais, medicamentos ou outros esses equiparados, a rigor são considerados crimes hediondos, embora a jurisprudência ela procure relativizar alguns aspectos aqui mencionados para alguns produtos aqui mencionados para se evitar justamente que nós tenhamos aí o absurdo, às vezes, de termos como crime hediondo a falsificação, por exemplo, de um vidro de esmalte para unhas ou de um produto qualquer que não tenha assim, um caráter de grande influência na saúde ou na vida da pessoa. Mas, enfim, do ponto de vista normativo, todas as formas do artigo 273 do Código Penal, a rigor, também são consideradas crimes hediondos. Ainda nós temos no inciso 8 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, nós vamos ter o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, em todas as formas desse crime, esse crime está tipificado no artigo 218b do Código Penal, em todas as formas do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável, seja na forma simples, no caput dos 218b, seja na forma qualificada
pelo objetivo de vantagem econômica do parágrafo 1º do mesmo artigo 218b, ou ainda seja nas formas equiparadas tidas no parágrafo 2º do mesmo artigo, todas estas formas deste crime de favorecimento de prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente vulnerável também serão considerados crimes hediondos, não, as formas são consideradas crimes hediondos pelo inciso 8 do caput do artigo 1º da Lei 8.072. E ainda o inciso 9, também do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, insere atualmente o crime de furto quando for qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, que é dentro do furto, lá do artigo 155 do Código Penal, aquela forma prevista no parágrafo 4º-A. Então, todo este rol, né, de crimes que eu falei até aqui são crimes hediondos tipificados no Código Penal e que se encontram inseridos na lista de crimes hediondos pelo caput do artigo 1º da Lei 8.072, do inciso 1 ao inciso 9. Também serão considerados crimes hediondos, né, além desses do Código Penal, alguns crimes tipificados em leis extravagantes, em leis especiais. E estes estão relacionados no parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, a diferença entre o caput e o parágrafo único deste artigo 1º da Lei 8.072, como eu disse antes, é que o caput relaciona os crimes hediondos tipificados no Código Penal e o parágrafo único relaciona os crimes hediondos tipificados em leis especiais, em leis extravagantes. O inciso 1 fala do crime de genocídio, e todas as formas de genocídio são consideradas hediondos, estão tipificadas na Lei 2889, ela é uma lei bastante antiga, ela é uma lei de 1956, entre os seus artigos 1º e 3º. Então, todas as formas de genocídio tipificadas na 2889 de 56, artigo 1º ao artigo 3º desta lei, são também considerados crimes hediondos. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, está no inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º da LCH. Então, a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. A posse é tê-la dentro de sua casa e o porte é levá-la para fora das dependências de sua casa. Esse crime, né, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido está tipificado no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, que é conhecida por todos como Estatuto do Desarmamento. Ainda na lei de droga, na lei de armas, nós vamos ter também o comércio ilegal de armas de fogo. Isso está previsto como hediondo no inciso 3 do parágrafo único do artigo 1º da LCH. E esse crime, né, o crime de comércio ilegal de armas de fogo, ele é tipificado no artigo 17 da Lei 10.826 de 2003. No inciso 4 do mesmo parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, nós teremos registrada a hediondez do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Esse crime ele é tipificado no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826/03. E ainda teremos, em termos de leis extravagantes, o crime de organização criminosa. Está a organização criminosa previsto no inciso 5, como hediondo, previsto no inciso 5 do mesmo parágrafo único do artigo 1º da LCH. E o crime de organização criminosa, né, participação em organização criminosa, enfim,
ele está tipificado no artigo 2º da Lei 12.850, sendo que o conceito de organização criminosa ele vai estar previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da mesma lei. E aí tem um detalhe importante que a gente tem que registrar da própria lei, que a própria lei dos crimes hediondos menciona, no inciso 5 do seu parágrafo único. O crime de organização criminosa ele será hediondo, né, do artigo 2º da Lei 12.850, de 2013, ele será hediondo quando a organização criminosa for direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, por exemplo, se a organização criminosa for direcionada para tráfico de drogas, o crime de organização criminosa será hediondo. Agora, se a organização criminosa for direcionada para a prática de furtos, né, ou de ameaças, aí ela não será hedionda, ela será uma organização criminosa sem a pecha, sem o caráter de hediondez, porque ela não é destinada à prática de crimes hediondos. Então, quando a organização criminosa for destinada à prática de crime hediondo, o crime de organização criminosa respectivo também se torna crime hediondo. E quando ela for uma organização criminosa, que é uma organização dentro do conceito estabelecido no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850, quando ela for uma organização criminosa, mas não for destinada a praticar crimes hediondos, aí ela deixa de ser uma organização criminosa hedionda, digamos assim. Depois, como crimes equiparados a hediondos, segundo a regra que nós temos tanto no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, quanto no artigo 2º caput da Lei dos Crimes Hediondos, né, o artigo 2º caput, ele fala então quais são os crimes equiparados a hediondos, reproduzindo, na verdade, aquilo que já diz o artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Nós temos o crime de tortura, mencionado ali a tortura, o tráfico ilícito de drogas e o terrorismo. Bom, com relação aos crimes de tortura, eles estão tipificados na Lei 9.455 de 97. Então nós temos a forma simples da tortura, que está tipificada, as formas, né, simples, porque são mais de uma, que estão tipificadas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 1º da 9.455. A forma equiparada ao simples que nós temos no parágrafo 1º do mesmo artigo 1º. A forma qualificada pelo resultado lesão corporal grave, incluindo a gravíssima, que se encontra tipificada na primeira parte do parágrafo 3º do artigo 1º da 9.455, e o crime de tortura qualificado pelo resultado morte, que tem sua tipificação na segunda parte do parágrafo 3º do mesmo artigo 1º da 9.455. E ainda temos uma forma majorada lá no parágrafo 4º do artigo 1º. Então, todas essas formas, né, a simples, a equiparada, a qualificada pela lesão grave ou gravíssima, a qualificada pelo resultado morte e a majorada do parágrafo 4º, todas elas são consideradas crimes hediondos. Pela leitura que nós temos do parágrafo 2º, dá para nós, eventualmente, desconsiderarmos a hediondez da forma omissiva de tortura. Parece que ali é uma questão que merece realmente uma reflexão mais aprofundada, mas a forma omissiva de tortura, que está prevista ou tipificada no parágrafo 2º da 9.450, do artigo 1º da 9.455, esta forma do parágrafo 2º parece não conservar o caráter de hediondez em razão do que está disposto no parágrafo 7º do mesmo artigo 1º, porque o parágrafo 7º ele diz que na forma omissiva
não está obrigado o regime inicial fechado. E nós sabemos que todos os crimes hediondos eles precisam obrigatoriamente ter como regime inicial o fechado. Então, se nós formos aqui interpretar sistematicamente este parágrafo 7º, que dispensa o regime inicial fechado para a forma omissiva de tortura, com aquilo que está escrito na lei dos crimes hediondos, no sentido de que o regime inicial de crime hediondo ou equiparado é sempre o fechado. Então, me parece que aqui nós poderíamos dizer que o legislador fez uma opção de, na forma omissiva de tortura do parágrafo 2º do artigo 1º da 9.455, não considerá-la crime hediondo por dispensar o regime inicial fechado lá no parágrafo 7º do mesmo artigo. Também será considerado crime equiparado a hediondo, né? Quando eu falo crime hediondo, na verdade, na tortura, no tráfico e no terrorismo, eu estou falando em crimes equiparados a hediondo, tem um tratamento jurídico semelhante. Então, dos equiparados a hediondo, né, tivemos primeiro a tortura, agora o tráfico ilícito de drogas. E aí nas seguintes formas, que são tipificadas no artigo 33 da Lei 11.343. A forma simples, do caput do artigo 33, e a forma equiparada no parágrafo 1º do artigo 33. Essas duas formas, o caput, a forma simples, e a forma equiparada do parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas, são considerados tráficos ilícitos com o caráter equiparado a hediondo. Agora, a jurisprudência ela tem entendido, se não de forma unânime, pelo menos de forma majoritária, que não são equiparados a hediondos, portanto, perdem essa pecha de hediondez, né? As formas de participação do parágrafo 2º do 33 da Lei de Drogas, assim como o repasse de drogas pelo agente para outra pessoa com o objetivo de uso conjunto, de uso comum. Então, essas duas formas de tráfico, do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 33, também não seriam considerados crimes hediondos pela jurisprudência, assim como também a forma privilegiada do tráfico lá do parágrafo 4º do artigo 33, a forma privilegiada, quando o agente ele não participa de organização criminosa e não faz do tráfico um meio de vida, né? Então, nessas hipóteses todas, né, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º e do parágrafo 4º da Lei de Drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas, nós não teríamos o caráter de crime equiparado a hediondo para o tráfico. Apenas seria equiparado a hediondo, segundo a jurisprudência dominante sobre a matéria, apenas é equiparada a hediondo a figura do caput, né, da forma simples do tráfico, e a forma equiparada do seu parágrafo 1º. As demais não. E ainda o outro crime equiparado a hediondo é o crime de terrorismo. O crime de terrorismo ele é tipificado no parágrafo 2º, no artigo 2º da Lei 13.260 de 2016. E existe ali no artigo 2º algumas questões importantes, mas fundamentalmente existe também na Lei 13.260 outros crimes, mas aquilo que nós vamos ter como equiparado a hediondo é o que nós temos no parágrafo 1º do artigo 2º. Tá? O que nós temos no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.260. Então, estes crimes que estão ali relacionados ou ali tipificados serão crimes de terrorismo com a equiparação a crime hediondo.
Vale lembrar, meus caros, também que segundo a lei dos crimes hediondos, né, todas essas figuras mencionadas relativas à hediondez, elas tanto podem acontecer da forma consumada quanto mesmo da forma tentada. Então, crime hediondo ou equiparado a hediondo, quando comporta tentativa, a forma tentada também é considerada crime hediondo. Certo, meus caros? Então, neste primeiro vídeo sobre a lei dos crimes hediondos, eu falei a respeito dos crimes hediondos e sua base constitucional, e depois a divisão que nós vamos encontrar na própria Lei 8.072. Crimes hediondos tipificados no Código Penal, no caput do artigo 1º da LCH. Crimes hediondos tipificados em leis esparsas, em leis extravagantes, mencionados no parágrafo único do artigo 1º da LCH. E crimes equiparados a hediondos, né? A tortura, o tráfico ilícito de drogas e o terrorismo, lá do inciso 43 do artigo 5º da Constituição, e que também são reproduzidos no caput do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990. É isso, meus amigos. Então, até o próximo vídeo, vídeo número 2 sobre a Lei dos Crimes Hediondos, em que eu vou tratar daí dos gravames relativos aos crimes hediondos. No que nós temos de diferencial, o que nós temos de diferencial em termos de gravames que são aplicados, incidentes sobre os crimes hediondos. Isso eu vou tratar no próximo vídeo, no vídeo Lei dos Crimes Hediondos, parte 2. Um abraço a todos e até lá.